Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 14. Evangelho de Lucas 11, 14. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aleluias. Feche os seus olhos. Eleve o teu pensamento até a sala do trono. O Espírito do Deus Altíssimo está sobre nós, aleluias. Pelo que o Senhor nos ungiu a pregar boas novas, a pôr em liberdade os cativos e oprimidos. Por isso, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para pôr em libertação os cativos e oprimidos, a profetizar o ano aceitável do nosso Deus, o dia da justiça do nosso Deus, a pregoar boas novas, porque sabemos, meu Deus, que para isso fomos chamados. Por isso manifeste a tua glória, manifeste o seu poder e a tua graça sobre cada vida, sobre cada pessoa neste lugar, sobre cada pessoa que está nos assistindo pela internet. Que manifeste a tua glória em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Pode se sentar no teu lugar. Queridos, nós temos algo tão poderoso da parte de Deus, que muitas vezes o inimigo ele vem para confundir a mente das pessoas. Quando Jesus estava ali em Lucas capítulo 11, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. O demônio era mudo, já viu isso? Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. Aqui nós aprendemos algo muito poderoso,
que existem enfermidades que são espirituais. Existem cadeias que são espirituais. E para isso foi manifestado o Filho do Deus vivo, para desfazer as obras do diabo. Quando nós entendemos isso, e nós buscamos a presença de Deus, o céu se abre em nosso favor. As cadeias caem por terra. Os grilhões e as amarras caem por terra. Eu posso ouvir um glória a Deus, amém? Sintonize aqui nessa mensagem. Sabe que, deixa eu falar algo para você. Eu estava visitando uma pessoa semana passada, eu e a irmã Marli, e nós fomos visitar uma pessoa que não é aqui da nossa igreja, que estava com um problema de saúde. Nós fomos, e no final, sem nenhuma pretensão, nós fomos orar, nos despedindo. Nós fomos ali levar uma palavra de Deus, e aí o Espírito de Deus nos tomou naquele lugar, aleluias. A unção veio de forma poderosa, e a Bíblia nos diz assim: onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. O vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você precisa ser nascido do Espírito para ser sensível à voz do Senhor, aleluias. Pode aplaudir a Jesus. Eu fui orar para nos despedir, mas de repente o Espírito de Deus começou a falar aqui, e eu comecei a profetizar naquele lugar para a glória de Jesus. Aquela pessoa foi cheia do Espírito Santo, e o Senhor liberou uma palavra. Meus irmãos, o ambiente mudou, porque onde Deus põe o pé, meu irmão, o ambiente muda. Onde Jesus está, o ambiente muda. Os céus se abrem. Aquilo que estava, parece que oculto, começa a se manifestar. Por quê? Porque os seus olhos veem coisas que a carne não vê, aleluias. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. O homem carnal não pode discernir as coisas do Espírito. E aí, queridos, quando eu saí, nós nos despedimos, o ambiente estava mudado. Aí eu saí para fora da casa. Meu Deus, eu tomei um susto. Mesmo lugar que eu tinha chegado, e eu me assustei, porque os meus olhos espirituais estavam aguçados por causa daquela unção, e eu comecei a ver coisas que eu não tinha visto quando eu cheguei. Não é porque eu estava na carne, mas porque quando eu cheguei eu não estava ativado profeticamente. E quando a gente está ativado profeticamente, os nossos olhos espirituais se abrem, e eu vi tanta miséria. Eu arrepiava da cabeça aos pés. Um principado de miséria, de ruína e de pobreza. Não é que era dentro da casa, mas quando eu saio na rua, eu me deparo com aquilo, eu fiquei assustado. A gente fica assustado. E eu arrepiava, eu falei assim: Marli, você está vendo? Ela falou assim: o quê? Você não tem noção. Satanás está escravizando esse povo todo aqui, ó. Satanás está escravizando esse povo todo aqui, ó. Existe um principado de miséria, de ruína, de pobreza. A igreja não vai à frente por causa disso. E eu falei: Senhor, o que vamos fazer? Clamas a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas novas, grandes, ocultas, que ainda não são reveladas, diz a palavra do Senhor. Quando Jesus chega ali, ele se depara com um homem mudo, mas quando ele expulsa aquele demônio mudo, aquela pessoa passa a ouvir, porque o dedo de Deus chegou naquele lugar, aleluia. A
glória de Deus precisa se manifestar. Por quê? Porque Deus quer usar pessoas. Deus quer usar a sua vida. Mas você tem se deixado? Ou você tem se deixado levar por aqueles religiosos que dizem: se ele expulsa os demônios é por Beelzebu? Querido, a religião não traz discernimento. Escute isso. O conhecimento histórico da Bíblia não traz unção. O que traz a unção é conhecer a verdade chamada Jesus Cristo. Porque conhecereis a verdade, ela vos libertará. E o jugo será despedaçado pela unção, diz a palavra do Senhor. O jugo da escravidão, o jugo, ele representa um fardo pesado que foi colocado como cadeias sobre a vida de pessoas escravizadas. 90%, estou sendo bem positivo, das pessoas são escravizadas, ou vivem debaixo de uma escravidão, no contexto espiritual que nós vivemos no Brasil. Mais de 90%. Eu diria que é uma quantidade mínima de pessoas que vivem uma vida livre de verdade. Por quê? Por causa da ignorância. A ignorância do ponto de não saber. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, quando nós não conhecemos a Cristo de verdade, o chamado, a missão, como aquele povo religioso, a gente vai falar que é Beelzebu. E aí existe um engano por trás disso. Por quê? É normal você viver num país que é riquíssimo, igual o nosso país, que tem petróleo autossuficiente, o maior produtor de nióbio, o maior produtor de carne bovina de corte do mundo, um dos maiores produtores de soja, de leite, o maior de tudo, mas o povo é miserável. Onde que está a bênção nisso? O povo, nós temos mais de 50 milhões de famintos que não tem 3 refeições por dia no Brasil. 50 milhões, mais de 50 milhões. Isso é o retrato do espiritual. Por quê? Porque o dedo de Deus ainda não tem se manifestado da forma como Deus quer. E hoje o dedo de Deus representa aqueles que são verdadeiramente fiéis ao Senhor. A igreja que busca Jesus, o Jesus de verdade. O Jesus que não está pendurado na cruz, mas que diz que nós queríamos que carregar uma cruz. O Jesus que nos diz que quem quisesse seguir a Ele, teria que negar-se a si mesmo e colocar essa cruz dia após dia, negando-se a si mesmo. O que temos visto não são pessoas, são na verdade falsos discípulos, falsos profetas, que não carregam a cruz, mas pelo contrário, subjugam e colocam um fardo pesado na vida das pessoas. O fardo do pecado, o fardo da mentira. E Jesus então ali, ele vem e manifesta a glória de Deus, expulsando um demônio mudo. Como eu relatei, eu estava pregando outro dia, falei aqui na igreja, talvez se você não ouviu. Nós estávamos pregando e de repente o Senhor começou a falar. Entramos ali numa veia profética e Deus começou a falar comigo: olha para Manaim aqui em Patinga. Eu disse: sim, Senhor. O que significa Manaim? Manaim significa acampamento de Deus. Mas na nossa cidade se tornou o quê? Acampamento de demônio, de gente drogada, de gente fazendo falcatrua, bandidagem. Já morreu pessoas ali, ó. Já lincharam uma pessoa ali, mataram dando paulada.
O lugar que deveria ser acampamento de anjo se tornou um lugar terrível. E aí Deus começou a falar assim: isso que o diabo faz, por quê? Porque Deus, Ele quer morar no tabernáculo. Ele fez, a gente para que nós fôssemos morada dele. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A palavra original significa tabernacular. E habitou, tabernaculou. Ele quer entrar e fazer morada em nós. Aí o diabo vem e tem feito morada na vida das pessoas. E aquilo que deveria ser acampamento de anjos, está acampamento de demônio. Por quê? Porque ali só tem tabernáculo do diabo. Mas nós profetizamos ali naquele dia e dizemos: em nome de Jesus, nós declaramos que aquele lugar vai ser verdadeiramente Manaim, acampamento de Deus, acampamento de anjos, para a glória do Senhor. Na hora que eu fechei minha boca, uma mulher endemoniada entra dentro da igreja. E ela foi lá, direto lá no altar onde eu estava. E já foi pondo a mão para trás assim. Eu falei assim: está amarrado e sem força, demônio. Em nome de Jesus. Ela caiu. Onde o dedo de Deus chega, a glória manifesta. Mas onde estão os corações desejosos? Pela presença. E aí Deus falou comigo: está vendo? Eu mandei o anjo trazer ela aqui como algo profético, porque é isso que eu quero fazer: libertar os cativos e oprimidos da vida. Eu quero tornar essa pessoa uma pessoa livre. E a igreja precisa ser o dedo de Deus. E outros tentando pediam dele um sinal vindo do céu, mas Jesus, sabendo o que passava na mente deles, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Casa sobre casa cairá. Um reino dividido não subsiste. Por que a igreja evangélica no Brasil tem caído? Escândalo após escândalo, porque o povo é dividido. Infelizmente, o povo é totalmente dividido. Cada um puxa sardinha para si. E as igrejas que têm maior poder, no sentido poder aquisitivo, na sua grande maioria, não tem feito o seu dever de casa. Porque não tem sido dedo de Deus, não tem sido boca de Deus, não tem verdadeiramente pregado o Evangelho de Cristo. Mas cada um vai dar conta de si mesmo. A gente não pode arrancar o joio, porque é Jesus que vai separar o bode das ovelhas. Deixar crescer, mas que no momento da colheita eu separarei o joio do trigo. Por isso que a gente tem que continuar pregando. Nós temos que continuar sendo o dedo de Deus. Nós temos que continuar sendo uma agência do reino de Deus nessa terra. Porque são poucas agências verdadeiras. São poucos consulados do céu que estão nessa terra. São poucos lugares que vão carimbar o seu visto para a eternidade. Se é que você me entende o que eu estou falando. Muitos estão tomando pau. O visto está sendo negado. Seu nome não está sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque para entrar lá tem critério. Não entra de qualquer jeito. Pastor, onde que está isso na Bíblia? Quer que eu te falo? Lembra da parábola de Jesus, da grande festa? E ele mandou convidar muitos, e eles deram desculpa. E aí depois ele mandou os empregados ir, sair, convidar. E ele trouxe: Senhor, trouxemos muita gente, mas ainda há muito lugar. Então vão lá, forcem para que entre, porque ainda tem muito lugar e eu quero a casa cheia. E eles foram mais uma vez. E aí
tinha muito lugar, mas aí no momento da festa, eles encontraram um sem as vestes nupciais. O que é que o Senhor mandou fazer? Tragam e lancem nas trevas exteriores. Tem critério para entrar no céu. Não é de qualquer jeito. Todo mundo quando morre é bonzinho, já viu isso? Tadinho, Deus abençoa que vai para o céu, né? No céu tem critério. No céu tem critério para entrar. Tem que ter vestes novas, lavadas, remidas no sangue precioso de Jesus Cristo. Aleluia. Não que nós mereçamos o céu, nós não merecemos o céu. Ninguém merece o céu. O que nós merecíamos era ser crucificados na cruz. Mas o profeta Isaías, no capítulo 53, ele disse: verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Ele se fez maldição, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O apóstolo Paulo em Gálatas 3 diz que ele se fez maldição para cancelar a maldição da lei que era contrária a nós, porque ninguém poderia ser salvo pela lei. Ninguém, irmãos, são mais de 600. Você tinha que cumprir todo um ritual. Ninguém conseguiria. Por isso que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluias. E ele diz: se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Aqui eu entendo que Jesus está dizendo que o reino do diabo é muito organizado. Eles trabalham sistematicamente organizados para destruir, matar, roubar e destruir. Versículo 20 é o versículo chave aqui para nós, que nos diz: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus não é só palavra, é o poder de Deus que age para a libertação. Quando Jesus expulsa o maligno, ele prova que o reino de Deus chegou. E onde o reino de Deus chega, a libertação, a cura, a autoridade sobre as trevas. Lembra quando eu falei que quando nós fechamos a boca, aquela menina, aquela moça endemoniada entrou e nós a expulsamos aqueles demônios? Chegou toda suja. E o Espírito de Deus fala: isso aqui é o mesmo demônio que age lá na Manaim, mas eu trouxe ela aqui como algo profético, para que você, como igreja, representando a igreja, profetize libertação, porque é isso que eu quero fazer. Aleluias. No Evangelho de Lucas, essa declaração vem quando Jesus ele era questionado, e eles julgavam que Jesus expulsava pelo espírito de Beelzebu. Mas Jesus então manifesta a glória de Deus, porque quando eles tentam nos julgar e falar que nós não somos de Deus, os sinais que nos acompanham falarão mais do que as nossas palavras. E estes sinais acompanharão os que creem. Eu louvo a Deus, sabe por quê, querido? Porque por mais que nesses anos todos que nós estamos aqui na Igreja Nova Aliança, são 16 anos, por tantas lutas e tantas dificuldades, todos aqueles que ouviram o chamado, que ouviram a verdade,
foram tocados, foram curados, foram libertos, restaurados, vidas foram transformadas. Só não vem, só não é quem não quer, porque o Evangelho não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E Jesus disse: eis que nós estamos à porta, eu estou à porta e bato. As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque as pessoas estão dando lugar à carne, ao diabo. Então o diabo está nadando de braçada, mas Jesus tem entrado em pouquíssimos lugares. O dedo de Deus aqui significa, meu querido, a presença ativa de Deus, manifestando glória. É a intervenção de Deus no meio das pessoas. É aquilo que Isaías diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a ser, a pregar boas novas, a pôr em liberdade os cativos e oprimidos. O dedo de Deus significa autoridade e poder para libertar. Esse dedo de Deus é a força de Deus que quebra cadeias, aleluias. Paulo e Silas estavam na prisão, foram chicoteados, e depois de ter sido chicoteados, 49 chibatadas, se não me falha a memória, cada um tomou. Suas costas estavam cortadas de sangue pelo chicote, e eles foram colocados numa cadeia, prenderam seus pés e suas mãos. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor, e um grande terremoto da parte de Deus veio. Cadeias caíram por terra. Sabe por quê? Porque onde o dedo de Deus se manifesta, cadeias caem por terra. Deus pode usar um terremoto, Deus pode usar uma mula, Deus pode usar quem Ele quer, da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer. Aleluia. Onde o reino de Deus está, manifesta libertação e cura, mentes transformadas, vidas restauradas. Eu fico feliz, porque quando a gente pega e a gente olha para a vida dos irmãos que estão caminhando conosco, que a gente vê que as pessoas melhoraram de vida. Amém, igreja? Por quê? Porque Deus usou o dedo de Deus aqui neste lugar para restaurar, para curar, aleluias, para profetizar. Quantas vezes Deus nos usou para profetizar? Isso é a manifestação da glória de Deus. Deus usa os seus instrumentos. Nós não podemos querer a glória para nós mesmos, que a Bíblia fala que a excelência do poder está em vasos de barro. É barro. Nós somos barro, pó. 2 Coríntios capítulo 4 diz que a excelência do poder está em vasos de barro. O poder só está em vaso de barro, para que a glória seja de Deus. Aleluias. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. O diabo guarda bem armado tudo que ele roubou. Ele não solta de primeira não, querido. Ele guarda bem armado tudo que ele saqueou da sua família, do decorrer dos séculos, de geração em geração, está bem guardado. Por isso que a miséria se instalou, por isso que a prostituição se instalou, as drogas, os vícios, as famílias destruídas, a doença, a enfermidade,
de geração em geração. Por quê? Porque ele guardou bem armado. Cadê os dedos de Deus para libertar? Porque o texto diz: mas se aparece alguém mais valente. Dedo de Deus é valente. Tem coragem para dizer: diabo, devolva-me em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que você roubou da minha família, pelos séculos, famílias, filhos abençoados, provisão de Deus em todas as áreas. Querido, é tremendo o poder de Deus. Nós não podemos viver à mercê disso. Temos que ser mais valentes, porque se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Ai, glória. Jesus falou em parábola aqui, mas o Espírito de Deus está aqui para trazer revelação. O diabo guarda bem armado. Você precisa ser mais valente, se revestir de toda a armadura de Deus. E aí, quando você é mais valente, se reveste de toda a armadura de Deus, está cheio do Espírito Santo, você se torna dedo de Deus com autoridade, para dizer em nome de Jesus: parta em retirada, devolva-me aquilo que é meu por direito, por decreto e por herança, conforme a palavra de Deus. Agora, enquanto você estiver de braço cruzado, ele está rindo. Está rindo. Ele pode até ficar ali naquela igrejinha, mas está tudo comigo, que é de bom guardar. Até que você se levante na autoridade do nome de Jesus. Por isso que tem muitas pessoas que passam uma vida inteira dentro da igreja e vivem uma vida miserável, de todos os pontos de vista, espiritual, material. Está entendendo? Por quê? Porque deixou o diabo ficar com tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Por quê? Porque são séculos de escravidão. Lembra do povo lá no Egito? 430 anos. Eles se acostumaram com as chibatadas. É normal tomar chibatada? Não. Mas eles se acostumaram com as chibatadas. Talvez você se acostumou e viveu e nasceu tomando chibata. Ao ponto que Deus até te libertou, mas você tem até saudade das cebolas do Egito. Você tem saudade do coentro. Sendo que na terra que mana leite e mel, meu irmão, um cacho de uva, 2 homens tinham que carregar. Mas você quer coentro, quer cebola. Apesar de que no temperinho é bem gostoso, né? Fazer uma muquequinha, né, Rosa? Com um coentrinho, uma cebolinha. Mas naquele contexto, aquilo ali não era dessa forma, não. Era chibata. E a Bíblia diz que Faraó, que nasceu, se esqueceu que José um dia existiu. E começou a endurecer as penas, as duras penas, o castigo. É assim. Você vive num país que você trabalha mais da metade do ano só para pagar imposto, para sustentar político corrupto, e a bandidagem só cresce. Onde que está a bênção nisso? Me fale, biblicamente, não tem bênção nisso. Não estou falando de partido, não estou falando nada disso, estou falando de algo espiritual. Tudo isso é consequência de escravidão espiritual. Porque se o povo de Deus se levanta, porque a Bíblia diz assim em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua terra. A terra do Brasil não está sarada. Preguei aqui domingo.
Deus mandou Isaac para Gerar. Aliás, Deus falou para Isaac: Isaac, não vá para o Egito, fica em Gerar. E a Bíblia diz que era fome naquele ano. Gerar era deserto, era fome, está escrito em Gênesis 26. Mas Deus disse: Isaac, não vá para o Egito, porque eu te abençoarei. E a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra, na terra que era deserto, na terra que era assolada e de fome, mas ele colheu 100 vezes mais, porque a bênção do Senhor era sobre ele. Aleluia. Deixa eu falar, meu irmão, o Brasil pode ser até Gerar, pode ser até uma terra de fome, pode até ser um deserto, como tem sido aí, mas se você crer e pela palavra de Deus, meu irmão, você vai colher 100 vezes mais. Aleluia. Em todas as áreas da sua vida, espiritual, familiar. E nós vamos começar o propósito agora segunda-feira, projeto de vida. Deus me deu uma direção diferente, Senhor, mas nós vamos fazer. Domingo eu vou entregar um material aqui na igreja. E esse ano nós vamos fazer 12 dias. 12 dias. Domingo eu vou explicar direitinho. Vão ser 12 dias de jejum e oração. E a cada dia você vai fazer um ato profético. Domingo eu vou explicar. Se você quer participar, venha domingo. Em nome de Jesus. Se não der para vir, né, assista em casa. Porque, né, importante que você tenha entendimento do que você faz. A gente, irmãos, eu não faço isso. Projeto de vida tem 17 anos e eu só tenho testemunho. Aqui o irmão Renatinho que não deixa eu mentir. Várias pessoas. Por quê? Porque a Bíblia é cheia de ato profético. A ceia é um ato profético. O batismo é um ato profético. Jesus cuspiu na lama e colocou nos olhos daquele homem, aquele é um ato profético. Mas a igreja cega disse que aquilo ali é mentira. A igreja que não tem o discernimento, a mesma igreja que estava lá dizendo que Jesus expulsava pelo espírito de Beelzebu, hoje ela está num contexto diferente. Não tem olhos abertos espirituais. Não tem. Eu falei aqui como testemunho. Há 2 anos o irmão Renatinho, uma pessoa lá no nosso trabalho, fizemos uma campanha de 7 dias e fizemos um ato profético. Foi ou não foi, Renatinho? Por quê? Porque Faraó estava bravo demais, reinando ali, não soltava bênção. Mais de 10 anos. Jesus, incidentemente, depois que nós fizemos esse ato profético, várias coisas foram liberadas. Não só para nós, né, Renatinho? Mas para todo mundo, porque a bênção não é só para você. Você vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. E todos que estão perto de você vão ser abençoados. É, irmão. Não vou entrar em detalhes aqui, porque muitos vão se escandalizar, né, Renatinho? Mas a bênção veio. E vai vir muito mais, porque nós cremos e pregamos aquilo que nós cremos e vivemos. Tudo que eu tenho e sou foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho, não foi o diabo que me deu, foi Deus. Trabalhei, mas foi Deus que me deu. Sim, porque Jesus disse, Deus falou lá em Deuteronômio: olha, quando vocês entrarem na terra que eu jurei a dar a vossos pais, e delas se regozijarem das bênçãos, não se esqueçam que foi a minha mão forte que colocou vocês nessa boa terra. Não foi a sua inteligência, não foi a força do seu braço, mas a mão forte do Senhor. Então, quando você reconhece isso, você vai dizer assim: não é minha inteligência. É por isso que Deus fala assim, ó, traga seu dízimo e oferta, porque Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Ele estabelece o princípio de ofertar e dizimar, sabe para quê? Para que você dependa dele, para que você não dependa de Mamon. Porque Mamon vai dizer assim: junta mais, junta tesouro nessa terra. Mas Deus diz para o jovem rico: por quê? Porque tinha Mamon no coração dele. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e siga-me, porque você vai ter o tesouro no céu. Por que Jesus pediu aquilo dele e não pediu de Zaqueu? Está lá no mesmo texto. Você pega Lucas, se não me falha a memória, 17, 18.
Você vê um capítulo antes, você vê o jovem rico, Jesus pedindo tudo para ele. E um capítulo depois você vê Zaqueu. Jesus não pediu nada, só pediu para entrar na casa dele. Mas quando Jesus entra na casa dele, Senhor, se eu destituir, se eu deturpei alguém, se eu roubei alguém, eu dou 4 vezes mais. E eu dou também, Senhor, metade dos meus bens aos mais pobres, a todo, dou metade do que eu tenho. O que Jesus falou? Hoje a salvação entrou nessa casa. Aí eu pergunto a você, aquele homem, Zaqueu, que era rico, ele comprou a salvação dele? Não. Ele não comprou a salvação, mas ele teve um ato profético de renunciar àquilo que ele mais confiava, que era Mamon. Hoje, meu irmão, Mamon tomou conta de tudo. O dinheiro manda em todo lugar, só não manda na agência do reino de Deus. Porque ele disse: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas já juntei tesouros na eternidade. Então o que vai adiantar você trabalhar? Marli já bateu 3 vezes no relógio ali. Jeová, tá osso aí, viu? Manda o anjo parar esse relógio aí do braço da Marli aí. Deixa Deus falar, Marli. Aí, você está entendendo? Quando Deus age, quando Deus, olha, Salmo 127, é isso que nós colocamos lá no nosso trabalho, foi, Renatinho? Não, nós colocamos, fizemos um ato profético em cima daquele texto de Daniel capítulo 5, que diz assim: Mené, Mené, Tekel, Parsim, que significa, né, fosse colocado na balança e achado em falta. O Senhor tira o teu reino e dá para outro. E aconteceu o que, Renatinho? Exatamente, Faraó caiu, entrou outro que fez justiça, para Deus fazer aquilo que Ele queria. Ele usa quem Ele quer. Ele usou, sabe quem? Foi o Dário, né? Dario. Destituiu o filho de Nabucodonosor, o neto de Nabucodonosor, Belsazar. Por quê? Porque ele estava onde? Com 1000 príncipes na Babilônia. Está fazendo o quê? Profanando os utensílios do templo de Salomão. Aí apareceu uma mão grande escrevendo: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Em cima desse texto que Deus nos deu, nós decretamos, colocamos lá: Mené, Mené, Tekel, Parsim, que Babilônia vai cair. Ato profético. E sabe o que nós fizemos? Lançamos uma semente. Deus falou assim: sacrifique. Falei assim: ó, Renatinho, dê uma oferta. Irmã, dê uma oferta na sua igreja. Falei desse jeito com ela. E eu vou dar uma oferta também. Irmãos, não durou um mês, as coisas começaram a virar. Foi ou não foi? Estou contando isso como testemunho. Em menos de 1 ano e meio, virou de um jeito que tinha mais de 10. Está aqui o Renato, não deixa eu mentir. Tinha mais de 10 anos. Para a honra e glória de Jesus. E aí, Deus nos deu também um outro. Porque aconteceu um outro episódio. Sabe, irmãos, o homem tem os seus planos. Já estou terminando, tá, Marli? Segura só um pouquinho aí. Essa minha sogra é uma bênção na minha vida, irmão. Aqui, ó. A Bíblia diz assim: o homem tem os seus planos, mas a última palavra vem. Às vezes a gente tem plano, mas o Senhor diz assim: eu é que sei os planos e pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar aquilo que deseja o vosso coração. Às vezes a gente quer de um jeito, mas Deus te abençoa de outro. Às vezes você participou, né, de uma seleção, não é, Patrick? E achava que era daquele jeito, mas Deus falou assim: não é do seu jeito não, é de outro. Está aí, o irmão Patrick, supervisor na Uzi Minas. Glória a Deus. Ele chegou um dia para mim, posso falar? Ele já deu testemunho aqui na igreja. Pastor, ora para mim que eu vou participar de uma seleção. E eu almejo isso, eu sonho isso. Todo mundo quer crescer. Eu orei e falei assim: olha, se essa porta for de Deus, ela está aberta. Mas se não for, acalma o seu coração.
Porque Deus faz na hora dele, no momento dele. Descansa. Ele ficou muito preocupado e tudo. Não foi daquela vez. Mas quando ele nem esperava, aconteceu. Não precisou de dedo de ninguém. Foi o dedo de Deus, para que a glória seja dele e não de homens. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. E aí, para encerrar, eu encerro com o versículo lá do livro de Salmos, no capítulo, se não me falha a memória, 127. Exato. O Salmo 127, Deus falou comigo. Porque assim, a gente quer fazer as coisas, a gente precisa de conquistar as coisas, a gente precisa de pagar conta, a gente precisa de fazer, né? Tem um monte de coisa. E aí às vezes a gente faz um plano, eu vou fazer desse jeito, e Deus fala assim, não é do seu jeito, é do meu jeito. E aí aconteceu um episódio que eu fiquei triste, porque, né, enfim, eu não vou contar os detalhes aqui, só para você entender, que aos olhos humanos parece que eu tive tipo um prejuízo. Mas Deus falou comigo assim, Salmo 127. Aí eu li, imprimi aquele salmo e coloquei lá no como é que chama ali? No mural. Que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, comer o pão das dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não adianta, querido, se Deus não for por nós, nós estamos na água. Inútil é levantar de madrugada, trabalhar de domingo a domingo, fazer tudo se Deus não estiver conosco. Então descanse o seu coração, confie nele, não coloque, né? Provérbios capítulo 3, não te estribes no teu entendimento, confia no Senhor, honra Ele com as tuas fazendas, que se encherão os teus celeiros abundantemente. Está entendendo? Deus falou comigo assim, e eu confiei, descansei, e Ele é provedor. Louvado seja Deus. Fique de pé, senão eu vou ficar aqui até meia-noite, Marli não vai passar mal ali. Não mandei se bater no relógio, agora você vai aguentar até. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu agir. Obrigado pelo teu dedo, Senhor. O dedo de Deus é manifestado neste lugar. E nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todos os espíritos ancestrais, de geração em geração, que coloca miséria, pobreza, ruína no meio da tua igreja. Declaramos, ó Deus, olhos espirituais abertos para que eles vejam, para que eles vejam o que eu vi, o que o Senhor me mostrou, e sejam libertos, curados, transformados, para manifestar a glória de Deus. Porque só manifesta a glória de Deus, meu irmão, quem está cheio de Deus. Só quem tem presença de Deus. Por isso, ó Deus, nós, na autoridade do nome de Jesus, nós tomamos posse daquilo que é nosso por direito, por decreto e por herança, conforme a tua palavra. O Senhor já nos restituiu todas as coisas, mas a tua palavra nos diz que nós temos que ser mais valentes do que o valente, para saquear. E por isso, Deus, coloca coragem no coração dos teus filhos para saquear, para tomar posse dos despojos, porque chega de miséria, chega de ruína. O Brasil pode até se gerar, porque o povo é idólatra, porque o povo não se arrepende. Mas Isaac estava em Gerar e ele colheu 100 vezes mais.
Eu profetizo em nome de Jesus, que por mais que você esteja no Brasil, uma terra que é de idolatria, Deus vai fazer você prosperar no mínimo 100 vezes mais. Para quê? Para glorificar o Deus que nós servimos. Deus não tem outro propósito não ser, meu irmão, com a sua prosperidade, não ser glorificar Ele mesmo. Para fazer a obra dEle, para glorificar Ele, não é para glorificar você. Entenda isso, porque você precisa ser vaso de barro. Enquanto você não entender que você tem que ser vaso de barro, para a excelência do poder estar em vaso de barro. E às vezes você precisa de entender que você não é nada, que não é na força do seu braço, que não é levantar de madrugada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, descansa e obedece. Deus falou para Isaac, não desça para o Egito, não procure artimanhas. Eu vou dar calote no governo para Deus me prosperar. Deus não está nisso. Eu vou me mancomunar com o ímpio, porque o ímpio está prosperando. Deus não está nisso. Princípios, você precisa de conhecê-los. Em nome de Jesus, que Deus abra os seus olhos e você vai ter o discernimento necessário, a coragem para saquear o inferno e ter restituição de Deus na sua vida. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Se crê, aplaude a Jesus bem forte e dá glória a Deus. Aleluias! Amados, guarde essa palavra no seu coração. Viva isso. Transforme-se no dedo de Deus. Manifeste a glória de Deus. Viva princípios, não se estribe no seu próprio entendimento, ou seja, não confie no seu próprio entendimento. Muitas vezes eu agi no entendimento humano que seria do jeito, ia dar certo e não deu. Mas quando humanamente falando era quase impossível, Deus se manifesta, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Não coloque nada em primeiro lugar na sua vida, no seu primeiro reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus abençoe sua vida. Nós estamos terminando o nosso culto. Domingo nós vamos trazer aqui, lançar aqui o projeto de vida. Esse ano vão ser 12 dias e nós vamos fazer um jejum de 12 dias a partir de segunda-feira que vem. Se você não puder, depois você assiste na internet. Importante você ter a revelação, para você ter o discernimento e executar conforme a direção de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Levante suas mãos para os céus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, não deixe de semear no reino de Deus. Isso é um princípio que destrona Mamon na sua vida. Querido, eu não sou um pastor que gosta de ficar falando sobre isso, mas Deus não tem outro jeito a não ser o princípio de Deus, que quer plantar para colher. O reino de Deus precisa de quê? Da sua semeadura. Para quê? Para que Deus destrava a bênção. Sabia? Pastor, onde o senhor tirou disso? Na Bíblia. Trazei os dízimos, as ofertas, onde? Na casa do tesouro, para que haja abastança. Então, o segredo para que a igreja coletiva prospere é que haja abastança na casa de Deus. Quando a casa está provida, Deus abre as janelas do céu. Está lá. Quando a casa está provida, escute isso. Quando a casa de Deus está provida, tem abastança, as janelas do céu se abrem, Deus repreende o devorador, o migrador, o gafanhoto, a locusta e o purgão. O problema é que a mentalidade precisa de mudar. Eu não vou falar sobre isso mais aqui, hoje. Mas em nome de Jesus, seja fiel na casa do Senhor. Vou orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua bênção. O ano de 2026, o Senhor já me deu uma palavra. Será o ano da bênção do Senhor. De Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Todas as áreas da sua vida vai ser abençoada, inclusive a vida financeira.
Se você crê, em nome de Jesus, você vai comer, beber e vestir do melhor dessa terra, para a glória de Jesus. Pai, nós cremos e nos agarramos a essa palavra. Abençoa, Deus, a semente dos teus filhos, porque a tua palavra nos diz que quem dá semente ao que semeia, vos multiplicará a vossa sementeira, e você vai ser enriquecido em todas as áreas. Isso está na palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 9, diz a palavra de Deus. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra dos homens maus e das mulheres más, dos homens de sangue, em nome de Jesus, Pai. Nos dê o restante de semana abençoado, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.